E ó, eu vou mudar o assunto aqui. Eu vou mudar o assunto porque agora é quente, tá? A gente recebe as informações aí. Primeiro, Zema, governador de Minas Gerais. A gente estava falando aqui em nomes fortes da direita, né? Zema, governador de Minas Gerais, provavelmente vai sim pro PL, tá? Pro Partido Liberal. O Zema deve mesmo ir para o PL. E saiu uma pesquisa, né, Felipinho, de que o Tarcísio é o nome mais forte da direita em 2023. Para 2026, desculpa. Para 2026, o Tarcísio é o nome mais forte para a direita. Já que a gente estava falando do Tarcísio, eu ia falar sobre isso, aí a gente foi falar do entretenimento e voltou. Eu pergunto para vocês, é unanimidade praticamente de que o Tarcísio é esse novo nome da direita? Porque o Zema aparecia muito forte. Só que, querendo ou não, o Tarcísio foi um dos principais ministros do Bolsonaro, um dos que ele mais elogiou, inclusive comigo. Ele chegou a falar, depois que eu fiz uma live com ele, ele disse, ó, esse cara tem muito potencial. Ele é muito inteligente. E além de ter sido um dos favoritos do Bolsonaro como ministro, ele hoje é governador, como a gente disse, do estado que mais movimenta dinheiro no Brasil. O dinheiro está onde? Está em São Paulo. Então, realmente, essa pesquisa, ela tem fundamento e vocês acreditam que o nome da direita para 2026 vai ser o Tarcísio? Quem começa? Rapidinho. O nome da direita seria, sim, o Tarcísio. Ele tem o ponto positivo de ter sido ministro do Bolsonaro, ter esse vínculo, ter um know-how muito técnico, experiência. Só que tem um detalhe, ele está no primeiro mandato de governador aqui em São Paulo. E talvez isso pegue muito mal, ele sai no meio do mandato. Em contrapartida do Zema, que já está no segundo mandato em Minas. O ponto positivo do Zema, ele tem uma certa distância do Bolsonaro, apesar de ser de direita, apesar de até vir a se filiar no PL, ele não é um bolsonarista, nem fez parte do governo Bolsonaro, então ele já rechaça parte da rejeição que o Bolsonaro tem também. E ele está em Minas Gerais, que é um estado geograficamente importante na política, né? Que comunica com o Nordeste, comunica com o Sudeste, com o Centro-Oeste, está no centro. Geralmente quem ganha em Minas ganha no Brasil, então ele tem esses pontos favoráveis também. Eu acho que vai ser uma disputa muito interessante, não saberia dizer agora quem é que vai despontar. Isso vai ficar para os próximos anos. Mas aí a pergunta então que eu coloco na roda. Vocês acham que mesmo o Tarcísio, sendo governador de São Paulo, o peso que isso tem, do jeito que ele ganhou credibilidade, né? Depois aí da relação com o Bolsonaro, inclusive depois da inelegibilidade do Bolsonaro, o nome que mais se falou foi o Tarcísio. Vocês concordam com o Nelson? O Zema ainda é um... Vou colocar uma pimenta pra ti. O Zema ainda é o... Não interessa que o Tarcísio seja do estado mais rico. O candidato que vai ter mais dinheiro é o candidato do PL. Se ele for pro PL, vem uma penca de dinheiro para o processo eleitoral. Por causa do fundo partidário. Passa a palavra. A questão do Tarcísio, a gente sabe que é natural. A gente já sabe, desde que começou foi praticamente a derrota do Bolsonaro nas urnas, automaticamente surge o nome do Tarcísio como um nome de coalizão da direita. Isso está sendo construído e ele está sabendo como fazer. Mas lembrando da entrevista do Bolsonaro aqui no Pânico, quando ele falava das eleições municipais, que ele falou do Salles, e ele falou uma coisa, ele falou assim, o problema de quem sai na frente, com o nome em evidência, é o que mais apanha, que mais sofre. Então eu acho assim, colocar o Tarcísio agora nesse patamar vai dar um desgaste político tão grande para ele que pode abrir para o Zema entrar. Estrategicamente. Então eu acho assim, fazendo as palavras do Bolsonaro que ele falou aqui no Pânico, eu faço as minhas agora. O fato do Tarcísio já na expectativa de ser o candidato da direita para 2026, só corrigindo, ele termina o mandato, de governador, aí ele pode se candidatar a presidente. Só que ele teria que sair naquela descompatibilidade. Aí descompatibilizar alguns meses antes. Mas poucos meses antes. Mas ele complementaria o governo. Mas
o problema todo é ele estar em evidência nesse exato momento que ele inicia um governo do Estado de São Paulo, onde ele tem muito a construir, vai ter uma questão de fluxo financeiro por causa dessa reforma tributária que está tendo, uma reorganização do Estado aqui. Nós temos um problema grande dentro do Estado de São Paulo, que é a segurança pública. Então, quer dizer assim, fora os outros investimentos. Então, assim, ele tem uma questão da administração pública estadual que vai consumir muito tempo dele. E ele já estar nesse cenário político pode dar um desgaste muito grande e colocar o Zema em evidência. Agora, só vou fazer uma pergunta para o Suano, que ele quis falar, eu já te passo, Rafa. Pelo seguinte, Suano, o que o Alessandro fala, ele tem fundamento. Sim. Ele ganha um fundamento quando ele diz, a partir do momento que esse nome for definido, vai sofrer muitos ataques. Agora, não tem muito pra onde fugir. A gente hoje fala Tarcísio, Zema e talvez a Michele, que aí sim o Bolsonaro. Quando foi perguntado, e eu vi numa entrevista, ele disse, não, eu não sei se a Michele está preparada para o meio tão violento que é a política hoje em dia. Então acho que até ele joga um pouco contra a Michele ser candidata a uma presidência nesse momento. Então acho que não tem como fugir de Zema e Tarcísio. E isso é o povo, né? A pesquisa diz que o Tarcísio hoje é o nome mais forte da direita. E outra, será que essa situação com o Bolsonaro, onde discordou, depois tiveram as pazes, reunião, fortalece ainda mais o nome do Tarcísio? Porque o nome dele é ainda mais falado pela direita? Asmar, o Tarcísio, ele é um nome mais cotado. Mas tem um detalhe também que na estratégia do processo eleitoral, deputado, por favor, me corrija, tem um hábito que você tem que pegar primeiro quem é o estrategista do processo. Nesse caso, não é o Bolsonaro, é o Valdemar da Costa Neto. E normalmente o estrategista, quando ele quer saber qual é o movimento, ele joga um boi de piranha, não é para o cara se quebrar, é para saber para onde as piranhas vão correr e como elas vão estar correndo para pegar aquele boi. Ora, colocar o Tarcísio, o Alessandro foi perfeito. Ele pode se queimar, ele pode estar sendo um boi de piranha, ele tem que ter muito cuidado com relação a isso. Ou seja, torna o Tarcísio um nome forte para apanhar e vir com outro nome. E pode vir outro nome. E de repente, numa dessa, você tem um Tarcísio que é um técnico, mas ele não é do enfrentamento, da pancadaria. O Zema é. O Zema vai para a pancadaria. E o Zema já está migrando para um partido que no processo eleitoral vai ter de fundo eleitoral muito dinheiro. E tem o que tem mais dinheiro. É o do partidário. O que fica para nós é saber se é interesse do Valdemar jogar tanto dinheiro na eleição de um presidente da República. Por qual razão? O presidente da República não traz nada para eles, porque ele pode simplesmente ir embora a hora que ele quiser. Para o Valdemar, o que interessa é ter deputado federal, porque é esse cara que traz dinheiro para ele. Presidente da República, não. Senador. Também não, senador. Para ele, o que? Muito dinheiro jogado fora. O senador agora tá sendo peso para... Está sendo peso. Agora está sendo. Mas para ele é melhor o deputado federal. Sim, é natural porque hoje o deputado federal você acaba fazendo com maior facilidade. Hoje, né, a bancada do PL é a maior. Mas posso... 110, né? Ele, por exemplo, ele ir para a prefeitura, é interessante ele apostar nas prefeituras. Por quê? Porque o prefeito consegue arregimentar um nicho de eleitores que pode alavancar para 2026 aqueles legisladores. Mas para a direita, quem é melhor na sua opinião? É Tarcísio ou Zema como um candidato a presidente? Sonho meu, uma chapa republicana, uma chapa republicanos e PL, um presidente, outro vice-presidente. Saem os dois juntos. Se eles fizerem isso, eles vão matar uma outra charada. A direita não fechou ainda uma pauta. Sabe por qual razão? Porque ela está brigando naquelas questões propositivas. O que deveria brigar é dizer, o que nós não somos? Nós não somos antipatriotas, não somos antiliberais, não somos antipropriedade, não somos antiliberdade. Em cima disso, nisso a gente não discute. Aquelas questões propositivas, depois que a gente foi eleito, a gente briga entre nós. Tá, mas aí um aceitaria ser vice do outro? Viu, aí que tá, são dois nomes fortes também. Eu gostaria de... O Tarcísio só iria pra ser cabeça, pra ser presidente e outro vice. Porque senão ele teria que deixar o governo de São Paulo pra essa disputa, entendeu? Mas só eu jogando pra você, o Nelson joga uma outra situação. O Tarcísio não deixaria de concorrer a uma reeleição de governador de São Paulo para ser vice-presidente da República. Eu acho que assim, nós estamos vivendo 6 meses desse mandato. Eu acho que qualquer
perspectiva que for feita aqui, que for discutida, ou qualquer pesquisa lançada perante a própria população, pode esquecer, vale talvez para um ego próprio. Eu discordo, eu aposto com você, eu aposto que o candidato da direita vai ser Michele, Tarcísio ou Zema. Eu afirmo desde agora. O que eu acho, viu? Não tem outro. O que eu acho é o seguinte: a direita, antes de discutir nome, precisa consolidar. Deixar a vaidade de lado. E o Valdemar, para isso, eu conheço o Valdemar, é um dos maiores estrategistas políticos do Brasil. Ele é muito... É a direita se consolidar independente de nome. Se vai ser lá na frente Tarcísio, se vai ser o Zema, ou até mesmo o Caiado, que está com uma bela aprovação e está se destacando como governador também. Ou seja, tem disputa de presidencial. Então, eu acho que, assim, o que precisa... A esquerda, ela se movimenta muito bem nesse sentido. Ela se consolida. Né? Primeiro ela debate aquilo que nós discutimos aqui, porque o Tarcísio e o Bolsonaro fizeram lavar de roupa suja em público. A esquerda se degladeia dentro de uma sala e na hora que sai o nome, sai todo mundo unido. Sim. Sai todo mundo unido. A mesma coisa tem que ser a direita. A direita precisa consolidar como direita, como posicionamento. Quais são as pautas a serem defendidas? Né? Pega o centro. Quando eu falo direita, é centro-direita, né? Trazer o centro, os próprios deputados, a própria população que tem uma visão mais central e não é dos extremos. Isso já está acontecendo com o Ricardo Nunes. Eu não sei até já é um aceno do PL com a escolha do Ricardo Nunes. Até a centro-esquerda pode. Nome legal, a centro-esquerda... Vai, porque a centro-esquerda é o liberal social. Então é consolidar, porque tem muito debate, porque se for em favor, ser de esquerda é em favor dos pobres, então eu sou de esquerda. Se ser de direita é pelo liberalismo econômico, eu sou de direita. Então, assim, é você defender teses importantes. Agora, quando a gente vai na questão que a esquerda defende contra a família, né? O fim do casamento, o aborto, né? Então, essas teses que supostamente a direita, que eu não acho que isso muitas vezes não no Brasil, mas em outros países onde tem a esquerda, perseguição a religiões. Não é ser direita e esquerda. Isso é posicionamento pessoal, né? É você ter coerência com aquilo que você acredita, né? Então não é, porque eu sou de esquerda porque eu defendo o aborto, né? Ou sou de direita porque eu sou contra o aborto. Não é isso, isso é posicionamento pessoal e que qualquer pessoa deveria ter. Então é isso que a direita precisa fazer. Primeiro, se consolidar. Depois, 2025, 26... Pauta negativa, que nós não somos. Eu concordo com vocês, mas eu acho que é buscar o impossível. Olha, tem um ditado... É lógico que com a inelegibilidade do Bolsonaro, qualquer pessoa conservadora, a gente tem que falar do povo. Hoje vai imaginar quem é o nosso futuro nome. Aconteceu precocemente por causa da inelegibilidade do Bolsonaro. Mas, Thiago, concorda comigo que hoje o Bolsonaro estava inelegível, assim como o Lula estava uma época atrás? Isso pode ser revertido ali na frente. Tem recursos ainda. Rafa, eu só acho que a nossa sociedade ela não está evoluída o suficiente para se apegar tão firmemente a uma ideia, a um conceito de direita, de esquerda. Infelizmente, na nossa sociedade, as pessoas ainda precisam da personificação. Exato. De uma pessoa para seguir. Por isso é que tem um líder, tem o bolsonarismo, por exemplo, o lulismo, o petismo. Enfim, o petismo até existe porque é uma coisa de muitos anos, né? Mas vai demorar muito para ter um movimento político independente de uma pessoa no Brasil. Gente, eu vou reforçar a teoria do Koba, não só com a política, com o esporte. Thiago. O brasileiro parou de assistir Fórmula 1 porque paramos de ter uma figura. Foi o Senna, exato. Depois chegou a ter o Felipe Massa. Tênis, o brasileiro parou de assistir ao tênis porque o Guga parou, não veio um outro campeão. O brasileiro, eu concordo com o Koba, ele precisa de uma personificação. Sim. O Bolsonaro tá inelegível. Quem é o nosso cara? Quem que a gente vai apoiar? Todas as pessoas têm um pensamento hoje.
todas as pessoas. Você tem o seu posicionamento. Claro. Né? A dona Maria que está ali nos assistindo, o seu João do bar que está nos assistindo, ele tem o posicionamento dele. Mas ele não tem, eu sou de economia liberal ou eu sou a favor de social? Eu gosto do Bolsonaro ou eu gosto do Lula. Não, quando entra quem vai ser o cara que vai fazer frente com o Lula agora? Quem já falava isso era Michel Temer. Michel Temer falava assim: enquanto o povo brasileiro votar em pessoas e não em planos de governo, nós estamos fadados ao erro. Isso é característico Isso o Michel Temer falava muito. Por quê? Porque a gente, de uma certa forma, nós brasileiros, eu vou falar nós para não categorizar, nós brasileiros temos aquela esperança de que alguém vai nos salvar. Nós não vamos fazer o nosso trabalho para salvar. Então nós escolhemos uma pessoa que vai me salvar. Faz parte. Então o que eu faço? Escolhi Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro não me salvou, escolhi o Lula. Alessandro, tanto que o Bolsonaro, ele não existe, foi criado um mito Bolsonaro. Sim, ele vai me salvar. Mito que... Ele vai me salvar da corrupção do PT. Ah, agora o Bolsonaro veio, agora quem vai me salvar é o Lula. O povo elenca um salvador. Se lembra que teve uma novela? Às vezes não um salvador, às vezes não um salvador, um representante. Olha, não só um salvador, aquele que representa, né? Porque até a gente escuta várias vezes, pô, você me representa. Pô, você fala o que eu penso. Mas às vezes o povo também, eu acho que representante. Uma parcela pequena eu concordo que ele quer representatividade. Uma parcela pequena quer representatividade. Outro ele quer um salvador. Eu fiz a minha parte, eu votei, você tem que me salvar. Tem um ditado na política que vai ao encontro do que a gente está discutindo, que é assim: algumas vezes, ou em todas as vezes, na política, o importante não é a decisão tomada, é o timing, é o tempo que essa decisão foi tomada. Então, quando a gente fala do Tarcísio hoje, pode ser o que o Marcelo está falando. Ele pode se queimar ao ângulo, porque 4 anos é um tempo muito grande para a política, e o Bolsonaro, que era um candidato até então fora do núcleo da política, ele ganhou com 3 elementos que ninguém ganhava antes: sem dinheiro, sem apoio dos governos estaduais e sem tempo de TV. Então, o Bolsonaro, no caso da ciência política, ele é um estudo de caso muito interessante. É um fenômeno, né? Ele é um fenômeno na ciência política, no estudo sobre eleições. E a característica do eleitorado ter um persona, uma pessoa para seguir, uma pessoa para liderar. Então, falar do Tarcísio hoje ou do Zema é encontrar essa pessoa para seguir. Um novo Salvador. E eu quero aproveitar minha fala e falar com o deputado. Essa questão de direita e esquerda hoje no Brasil é uma questão polarizada e muito desinformada. Temos várias direitas, várias esquerdas. E eu pego o gancho no que o Alessandro falou. A centro-esquerda pode estar junto com o Tarcísio. Sim, isso não quer dizer que a pessoa é contra o casamento tradicional, etc. Então tem muitas esquerdas, muitas direitas. Tem a visão do liberal social. Exatamente, o PSDB. Um detalhe. O PSDB. Ele nasceu na centro-esquerda. Também. Mas tem elementos pilares que definem que você é de direita. Sim, concordo. Porque há muitas direitas pela forma como você busca a execução ou a preservação daqueles pilares. Mas não toda a esquerda é isso ou toda a direita é aquilo. Não, eu sou contra esse discurso. Mas a direita, ela tem como pilares a propriedade, e você bem específico. A centro-esquerda também. Propriedade calma. Propriedade privada dos meios de produção. A centro-esquerda, ela aceita isso, mas ela quer o Estado como protagonista. A direita quer a propriedade privada dos meios de produção. Ele quer o Estado como protagonista nas ações sociais. Mas não abandonar. Mas as ações sociais precisam ter o Estado não apenas usando o recurso público, mas como o Estado como um agente de desenvolvimento econômico. Agora, a direita não. A direita quer a propriedade, quer o empreendedorismo e quer a liberdade para que você possa trabalhar sem nenhum entrave. Por exemplo, que nem quando as pessoas brincam de dizer assim: não, há limites para a liberdade. Não há limites para a liberdade. Agora, fazendo uma reflexão aqui, fazendo uma reflexão para a roda inteira. Porque a gente falou, mas o próprio Bolsonaro disse, se apontar algum nome nesse momento, esse nome vai ser muito atacado. Eu acho que a gente mudou. Eu acho que essa geração, como a gente diz, essa polarização, eu acho que ela mudou um pouco o ponto de vista político. Por que eu digo isso? Porque antes eles começavam a atacar muito próximo à eleição, porque as pessoas não acompanhavam a política. Hoje, eu vejo que as pessoas acompanham política como elas nunca acompanharam. Elas vão estar de olho no Lula o tempo todo, elas vão estar de olho no Tarcísio o tempo todo, no Zema, nos deputados que são de direita, nos deputados que são de esquerda. Vocês não acham isso? Eu acho que independentemente se o Tarcísio ou o Zema já começar a se tornar um nome forte para a candidatura, agora,
ou daqui a 1 ano e meio, 2 anos, vai ser acompanhado da mesma forma. Porque eu acho que hoje as pessoas vivem mais política. Eu acho que as pessoas no Brasil nunca viveram política como vivem hoje. Vocês não concordam? Mas tem uma diferença, Thiago, do próprio pré-candidato se colocar nessa condição. E eu vou dar um exemplo recentíssimo agora. O João Dória, que deixou evidente que queria ir para a presidência, mesmo estando no governo. Ele já criou inimizade não só com o outro polo, mas até com quem estava ali que poderia ser... No próprio partido. Mas ele foi traído pelo partido. No próprio partido, com o Bolsonaro, com o Lula. Ficou isolado. Mas ele porque foi uma ele decisão se colocou... estratégica errada. Exatamente. E a decisão estratégica não foi se apresentar como candidato. A decisão estratégica errada foi ele se afastar de um cara com quem ele começou. Ele trouxe o seu nome. E ele usou o cara como o grande adversário. E o Bolsonaro não era o grande adversário dele. O grande adversário dele são os que chegaram agora. O Dória quase foi expulso do PSDB por traição partidária quando no debate eleitoral, o último antes das eleições, ele disse: Dória é governador e Bolsonaro é presidente. E o PSDB tinha um candidato, o Alckmin. Sim. Então, foi um erro estratégico do Dória. Mas isso aconteceu no segundo turno, né? Juntou o Bolsodória, foi no segundo turno. Mas eu concordo com o Suano, desculpa. Esse distanciamento que acabou machucando o Dória, porque houve, né, um rompimento muito repentino, e isso aconteceu, né, logo no início do governo. Dele, não, mas vocês concordam? Vamos focar nessa situação. Eu acho. Foca na situação. Agora, focando nessa situação. Exatamente. Vocês não acham que todo mundo já acompanha a política vai ser tocado do mesmo jeito? Por isso que eu tô falando que não pode existir vaidade entre eles, porque esse nome vai acabar surgindo naturalmente. Hoje em São Paulo, quem é a nossa referência? É o governador Tarcísio. Em Minas acontece a mesma coisa. E hoje, o Zema também é uma referência pra gente. Como governante, você sabe como seria uma estratégia, no meu ponto de vista? Veja, Suano, uma estratégia sábia seria Tarcísio aqui em São Paulo, Zema lá, cada um faz a sua política, procura se expandir, ser mais conhecido, principalmente no Norte, no Nordeste, onde eles não são essa unanimidade como aqui a gente tem. Cada um vai se tornando conhecido fazendo a sua parte. Quando chegar perto, mas aí eles têm que focar aqui, né? Como é que ele vai se tornar conhecido? Mas sendo bom aqui, ele já faz isso. O Tarcísio ainda tem uma projeção. A rejeição do Dória era muito grande. Isso inviabilizava uma plataforma, porque São Paulo é um grande deputado, sabe muito bem. O Tarcísio ainda sai um pouquinho na frente, porque outro nome que tem se destacado, Eduardo Leite. Ele fez muita obra na região Norte e Nordeste. Tem se destacado. Mas aí ele consegue, num pleito eleitoral, ele consegue uma penetração. São Paulo. Ele foi ministro de infraestrutura. Ele fez obras, entregou obras, muitas e muitas obras. Tiago, São Paulo, né? Você perguntou como é que isso repercute no Norte e Nordeste. São Paulo é um estado que acolhe todo mundo. Sim. E hoje a nossa população, na sua maioria, é mais de fora do que paulista. Então, isso acaba refletindo, porque sempre tem um nordestino, um nortista, um mineiro, né? Um carioca que tem família, e isso reflete automaticamente. Então, assim, o trabalho que o Tarcísio vir a fazer, o trabalho que o Zema está fazendo em Minas, isso acaba repercutindo. E aí, chegando lá na frente, eles somam as forças e falam: vamos ver quem tá mais popular, quem se fosse agora seria melhor. Mas aí eu não acredito muito nessa humildade também, não. Mas tem vaidade aí, pô. Tem muita. Tem vaidade. Mas não vai acontecer. Ainda mais na política. Política é um dos meios mais vaidosos que a gente conhece. Eu duvido que eles vão dizer: nossa, vai você. Não, vai você, não. Esse foi um embate Ciro Haddad. Vaidade. Ciro se retirou porque ele não queria ser vice do Haddad. E sobre o Zema, o Partido Novo deixou de ser protagonista na reforma tributária. É uma pauta tão cara. O Novo poderia ter uma oportunidade perfeita ali para se colocar. 3 deputados. Tem uma outra questão. Ele poderia utilizar a argumentação como plataforma política. Não estou dizendo que ele poderia ser o principal. Agora, e tem uma outra questão também. Michele Bolsonaro pode ser um nome ou não? Tá muito abaixo desses dois. Porque já se falou. Michele Bolsonaro pode ser um nome, deixando claro que o Bolsonaro, inclusive em entrevista,
disse: não sei se ela está preparada para o meio violento que é a política hoje em dia. Para o que é a política de hoje. Ou seja, vai ser muito atacada, vai levar muita porrada. Pode ser um nome, você acha que ela estaria preparada e é um nome forte ou está abaixo desses dois? Gente, eu odeio essa questão de abaixo, acima, do lado. Eu acho que a gente tem que olhar isso com uma certa neutralidade, até porque estamos trabalhando muito antes dos dados. O que eu vejo da questão da Michelle ela não tem nenhuma representatividade enquanto chefe de Estado, como o Zema e como o Tarcísio tem. Ambos vão trabalhar com os dados de performance deles, e aí eu acho, e aí coloco a minha opinião, o Tarcísio e assistimos a questão do Dória, como bem colocado aqui. Acho pouco estratégico se apresentar agora como um grande líder num primeiro momento, ou também o colocarem dessa forma, porque isso pode prejudicar os dados de performance que em certa medida podem alavancá-lo lá na frente. E ao mesmo tempo o Zema está construindo uma história sólida em 2 mandatos. Isso é um fato. Então eu gosto muito de trabalhar com fatos. Então os dois vão trabalhar com os fatos que lhes cabem, e a Michelle, ela não tem essa prerrogativa de gestora, né? Então sim, né, é uma mulher relevante, que ela poderia sim trabalhar nesse ambiente. Acho que sim, poderia ter plenas condições de exercer e assumir a figura e ser protagonista. Só que falta uma função pública, na sua opinião. Nunca foi ministra, deputada, governadora, prefeita. Função pública, sim, tá, Asmar? Porque, no fundo, toda essa trajetória nos cria repertório. Eu tive uma trajetória também bem heterogênea quando a gente olha. Eu também mexi com o executivo, mexi com o judiciário, mexi em várias frentes do direito para conseguir ter uma visão mais macro. E da mesma forma, quando a gente vai falar de uma presidência da República, você tem que ser sensato e você tem que trabalhar assim como um gestor público. E eu tento ser o mais sensata possível. Posso dizer, sabe por quê? Na ponderação. Você chega aonde o Bolsonaro quer chegar, mas de uma maneira diferente do que ele falou. Porque, particularmente, ela não está preparada, ela está mais preparada do que ele. Porque ela dificilmente abriria as frentes para tomar a pancada que ele tomou. É um discurso protetor. É um discurso protetor. Mas tem uma questão. Quem vota no Bolsonaro, vota no Michelle. Então ela tem o mesmo número de votos e mais um pouco. Das mulheres, principalmente. Eu acho que, de uma liderança. Eu vou precisar, Alessandro, encerrar o nosso Tá na Roda.